Minha apresentação ainda não está aí, então queria agradecer a vocês essa oportunidade. Eu confesso que eu não saberia se realmente eu tinha algum espaço aqui, que eu trabalho com, sistemas de biodiversidade, mas eu estou achando fantástico o que eu ouvi até agora. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a rede Species-Link, é uma rede que está online há mais de 20 anos, tá. Hoje nós temos, então, 18 milhões de mais de 18 milhões de registros online, 6 milhões de imagens, mais de 300 mil espécies distintas, e o nosso sistema tem como uso diário 250 milhões de registros. Então não é um registro acessado, é aberto, visualizado, etcétera. Então, e o grande uso é pesquisa e educação. Esse aqui é um mapa, então, de onde estão as coleções, então, e o tipo de coleção que nós temos, né, online, são, a maior coleção é de plantas e fungos, de herbários, seguido por animais, micro-organismos, fósseis e coleções abrangentes. Nós temos parcerias, então, com coleções dos Estados Unidos e da França, que compartilham seus dados, de coletas na América do Sul. A nossa maior rede é a de plantas e fungos, eu vou dar uma mostrada aqui, dos species link em números aí com mais detalhes, tá. Então entrando no species link, na interface de busca, é só clicar em números, você tem esse resultado. Então o que que eu queria salientar, nós temos 212 instituições envolvidas com a rede Species Link, são 589 conjuntos de dados, tá. Então, aqui eu já falei antes, o número de espécies distintas, as coordenadas originais, enfim, tem uma série de coisas, número de registros, de espécies ameaçadas, tivemos um exemplo agora de espécies ameaçadas, né, de extinção, áreas de conservação. Então, eu acho que existe uma sinergia em termos de criar uma rede das redes, mas vamos lá. Então, por que plantas então? Nós temos 75% dos dados com plantas. Um dos institutos nacionais de ciência e tecnologia, o programa do CNPq, é o herbário virtual da flora dos fungos. Então nós estamos no nosso 15º ano de apoio. Então, com toda a rede de herbários tendo apoio, uma coordenação fantástica e um trabalho em rede. Eu fui para um evento agora, na semana passada, do INCT, tinha 156 herbários presentes, foi muito legal. Zoologia, de acordo com as coleções que queiram participar, não tem esse mecanismo coordenador que o INCT dá, né. E microbiologia, que é o assunto de hoje, é 37 mil registros, tá. Temos paleontologia, alguma coisa, coleções mais abrangentes. Isso agora é a rede SICOL. Então a rede SICOL é o sistema de informação de coleções de interesse biotecnológico, tá. Então são 35 mil registros, são 17 instituições, 33 conjuntos de dados, então, você vê que existe um foco grande em São Paulo, mas também no Nordeste. É uma coisa, é uma rede que ainda a ser divulgada e apesar de existir há muito tempo, então, o benefício de compartilhamento de dados é uma cultura que ainda tem que ser, implementada com mais vigor. Ah, a rede SICOL, então, tem algumas imagens online associados aos registros, isso é muito importante, que a gente está falando de pesquisa e educação. E aqui é o exemplo de um registro, então essa parte aqui mais cinzenta é o que vem de cada coleção, tá. Então, os registros, então, todos, são, estruturados no padrão Darwin Core, que é um padrão internacional, mas a gente tem um sistema de indexação complementar na rede Species Link para qualificar os nomes científicos, as coordenadas, e eu vou mostrar um pouquinho de um exemplo do mapiomas, tá. Então eu usei como critério de busca, deixa eu pôr aqui, então eu só
busquei nomes aceitos, com ou sem autor da espécie, coordenadas geográficas originais e consistentes. A coleta é realizada em área natural, que em 2022 é antrópica. Mapiomas recém lançou a sua última coleção, que vai até 2023, tá, mas eu peguei o que a gente tem online. Então, você pode ver aqui, hã, é a informação que vem da coleção, tá, então, é uma Bouveria baciana, quem determinou é essa pessoa, em 89, está nessa coleção, quem fez a coleta é essa pessoa, também em 89, a localização em Itajaí, é uma coordenada original, então se a gente clica nisso, a gente tem um mapa com o ponto da coleta. Então você vai adicionando coisas que as pessoas podem usar. Se a gente o status taxonômico é o nome aceito, através do Michael Banks, se você clicar aqui, então eu clico no slide, eu esqueço que eu estou com mas, você tem um acesso dinâmico ao Michael Bank Database. Então, aqui você vê toda a classificação do GBIF, se você quer, você clica nessa flechinha aqui, você vai para o GBIF, que tem bibliografia, tem papers, tem um monte de coisa sobre essa espécie. E por fim, o que eu queria mostrar, o que é relativamente novo, é o Mapiomas. Então, todo o registro dos Fiches Link tem coordenadas originais, a gente coloca o uso e cobertura da terra daquele ponto, independentemente do que foi coletado, tá. Então, nesse caso, passando o mouse, então, no registro, você tem que no ponto da coleta, no ano da coleta, essa área de restinga arborizada. E eu quero saber, que mudança de uso e cobertura da terra é que a partir de 2000 virou uma plantação de arroz. Então, é um exemplo mais simples, mas você pode pegar áreas que foram totalmente transformadas de naturais para antrópicas, e você saber o que que tinha naquela área que foi coletado, e obviamente com o olhar de um especialista, saber o que pode ser usado para recomposição daquela área, para restauração da área. Isso está sendo usado. Então, e aqui, se você quer entrar em contato com a coleção, você tem acesso ao cadastro da coleção, é uma coleção de fungos entomopatogênicos, Oldemar Cadinha Abreu, que é do Instituto Biológico de Campinas, tá. E aqui a gente tem um pouquinho do uso. Então da rede Sicol, a gente tem estatísticas de uso desde 2012, foi quando a gente introduziu esse indicador. Então, a média de registros utilizados por dia do Sicol é de 400.000 registros. Então, é impressionante para hã, um sistema de microbiologia, né, dentro de um contexto de biodiversidade. E, mesmo tendo poucas imagens, o uso médio de imagens por dia é de 16 imagens, tá. Então é uma coisa que a gente quer fomentar nas coleções para colocar imagens dos espécimes dos seus acervos, né. Então aqui é um overview do Microsicol, que é um software que vem sendo desenvolvido desde 2004, começou com o CRIA, hoje é a Linear, há muito tempo a Linear assumiu essa parte, e o objetivo é dar suporte a toda essa parte de qualidade, né, boas práticas de gerenciamento, documentar todos os dados e processo, assegurar a rastreabilidade, facilitar o acesso livre e aberto, hã, através da internet. Então hoje, ele alimenta os Species Link SicolNet e é bom falar uma coisa que eu esqueci, Species Link também alimenta o GBIF, que é a rede global, Global Biodiversity Information Facility, o CIBBR, o ArcticBio, que é a rede americana, e nós pegamos dados também, tanto do ArcticBio quanto do GBIF, tá. Voltando ao software, então o foco do software são as linhagens. Então tudo que se faz com as linhagens é registrado nesse software, tá. E ele é um software de código aberto, está disponível no GitHub, esse é o endereço github.com, cria microsicol, está aberto a todos, tá. Agora entrando um pouquinho nessa parte
do que a gente vai fazer, a Lara vai apresentar o projeto, espero. Desculpe, Lara. Então, o título é Microbiobank, né, biobancos microbianos promovendo inovações para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, financiado pela FAPESP. Então, a parte, nova em termos de dos sistemas CRIA de informação é começar a integrar dados, derivados de DNA, RNA na rede Species-Link. Eu acho que vai ser um grande salto, e pelo que eu vi hoje, né, muitos de vocês podem nos ajudar nesse processo. Então, a ideia é publicar todos os dados que não são sensíveis, tá, e, atualizar esse software de gerenciamento do banco de dados, tá. Então essa é mais ou menos essas são as coleções que estão participando desse projeto. Pensando na progressão de material biológico e dados associados, né, e os critérios estabelecidos para adequação ao propósito definido, então nós temos um fluxograma, então da ida das amostras e da informação associada. Eu gosto muito desse adequação ao propósito definido, que para sistemas de informação, desde mais de 20 anos atrás, a gente fala em fitness for use. Então, de você disponibilizar os registros de forma que eles possam ser utilizáveis. Às vezes a gente quer a perfeição, tudo qualidade 100%, etcétera, quando a gente quer saber quantos erros tem, o que a gente não sabe, quais são as lacunas. Então esse fitness for use para mim é super importante. E esse conceito que você define então, esse adequação ao propósito em todos os processos, então coleta, processamento, análise, armazenamento, distribuição, isso tem que ser aceitado e utilizado pelo usuário, isso baseado nos critérios que você estabeleceu para adequação ao propósito definido. Então, aqui tem com um processo, então aquilo que você estava antecipando em termos de uso, né, de utilização antecipada, né, vira uma utilização conhecida com a prática, então você tem que rever esse fitness for use ou app, de acordo com a evolução dos sistemas. Aqui está, então, esse obviamente foi o Paulo Holanda que me emprestou esse slide, né. Então aqui você tem todo o trajeto, né, do material biológico dentro de uma coleção, você adquire ou você coleta, prepara, faz ensaios, armazena, distribui, tem processos de validação e coleta. Então o conceito super importante é que associado a todo esse processo tem a informação, tá. E aqui, nesses, hã, números, né, circulados, é a correspondência na norma, tá, na ABNT, na ISO 20387-2020. Então, e que é sobre atividades biobanco. Então foi uma forma muito legal, né, de vocês terem uma referência oficial, né, do que deve ser, que é recomendável em termos de registro e atividades, né, e avaliar tudo, né, quais são os processos de apoio, então transporte, rastreabilidade, controle de qualidade, gestão da informação de dados, controle de saídas, imparcialidade, confidencialidade, enfim, tudo, tá. Então, ter isso como um processo inteiro, etapa por etapa, e pensar na qualidade de cada etapa. Então, era isso que eu queria falar. Eu gosto dessa frase, apesar de às vezes ser polêmica, mas sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Isso é do Edward Deming, tá, no século passado. E, aqui estão os contatos, então o Jonatas é a pessoa da Linear responsável pelo desenvolvimento do microcicol. O Renato está trabalhando diretamente no projeto agora com a Lara. O Vanderlei coordena, essa parte de microbiologia no CRIA há anos. E aqui são os links, então, para o CRIA, Linear, Species Link e os nossos contatos. Muito obrigada. Dora, a gente é que agradece. Obrigado você pela sua presença, pela sua participação. Gosto muito sempre de te ouvir. Dora, eu ia te convidar a ficar aí então com a gente. E Tá daí, por bom. favor, o pessoal, se puder colocar os outros palestrantes, que temos perguntas. Vamos lá então agora
as perguntas direcionadas. A gente tem pergunta lá começando na Irene. Então vamos lá. Hã, deixa eu me achar aqui, pronto. Já estamos todos aqui? Já. Irene, me diga uma coisa, olha, Nancy Perrine pergunta assim, ó, o Brasil tem excelentes biotecnólogos que não deixam a desejar a qualquer país do mundo. Por que temos tão poucas patentes, então? Depende só da assinatura do tratado? E quando ele será assinado? Ainda esse ano? Ô, Irene, a gente quer saber quando é que isso vai ser assinado. Estão me escutando? Perfeitamente. Bom, na verdade, eu não sei dizer se são poucas patentes, né, em biotecnologia, né? Teria que ter um comparativo aí com outros países desse percentual, né, em relação ao que cada cada setor representa no total de patentes de residentes. Mas eu acho que não, obviamente, não só por conta do tratado, mas a questão da gente ter que mandar a amostra para fora, né, e de custar caro e de ter uma logística complicada, certamente é um dificultador do processo. Mas a gente tem outras questões também, né, em relação à nossa legislação de patentes em biotecnologia, né, que é considerada por algumas pessoas um pouco restritiva, então tem algumas matérias que a gente não considera que é patenteável ainda, né? O INPI está trabalhando, né? E a gente tem alguns projetos de lei no sentido de modificar, né, a legislação na área de biotecnologia, né? Em andamento aí. E quando vai ser assinado, eu gostaria de saber responder. Na verdade, a gente está esperando isso há muito tempo, né? Mas o processo andou bastante, na verdade, depende mais de força política, né, no momento, né? De alguém que chegue e paute isso para votação. Mas ele andou com bastante. Ano passado ele andou bem rápido nas comissões, depois ele ficou parado um tempo na CCJC, foi aprovado agora mês passado, na última comissão, então, assim, a gente tem esperança de que até o fim do ano, mas eu acho que do ano que vem, com certeza, não passa, assim. Irene, só mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, assim, ó, a gente sabe, né, que o material biológico, per se, ele não é patenteável, o que é patenteado é o processo ou o uso dele em alguma coisa, né? Mas o tratado, ele trata única e exclusivamente do material biológico micro-organismos, correto? O Tratado de Budapeste. Ou a gente está falando de qualquer material biológico, independente da origem, só micro-organismos. Qualquer material biológico. Qualquer material biológico, isso, excelente. Então, o Tratado de Budapeste ele não trata só do material biológico, só do micro-organismo que é para fins de patentes, é de qualquer material biológico. Então, o que a gente está conversando aqui agora é realmente ter uma iniciativa para a gente ter autoridades depositárias internacionais para qualquer material biológico que a gente possa envolvê-los num processo sei lá, de inovação ou de invenção ou de aquelas coisas todas que a gente sabe que existem as categorias, enfim, mas envolveu num processo patentário, é material biológico, a gente depende muito de uma IDA, não é isso? E essa IDA seguindo os critérios internacionalmente aceitos e, além disso, os critérios do próprio INPI, que enquanto não assina o Tratado de Budapeste, aplica para que possa ser, ele só vai aceitar apenas esses processos que estão atendendo essas diretrizes que são hoje internacionalmente aceitas e trazidas pelo tratado. É isso mesmo? Esse é o entendimento, Irene? Exatamente, E só lembrando que, assim, a gente não precisa ter uma ida como é, por exemplo, a TCC, né? Que é uma ida que cobre todo tipo de material biológico. A gente pode ter várias idas, cada uma com a sua expertise, né? A gente pode ter uma ida que vai receber, por exemplo, sementes, um banco de germoplasma, pode ter uma ida mais relacionada à parte de saúde, outra mais na parte de inoculantes biológicos, enfim, a gente pode ter várias para cobrir tudo, não precisa ter uma só. Excelente, isso é muito importante, né? Então, assim, não precisa de uma ida com todo o escopo de abrangência de qualquer coisa. A gente pode ter uma ida só para material biológico derivado de humanos e, mesmo assim, um recorte dentro desse material, uma ida só para animal, um recorte dentro desse material, Sim. e por aí vai para todos os domínios. Excelente, Irene, obrigado, tá? Viviane, temos mais alguma? Acho que tinha uma. Ah, não, tem uma, desculpa, mais uma, perdão, Viviane. Só para a Irene tem mais uma do Leonardo Boldrini. Ele pergunta para a Irene: existe algum comitê técnico que vocês interagem, além imagino que seja além da CE 276,
trabalha essas questões de patentes voltadas para essa temática? O Irene, existe algum comitê técnico à disposição ou alguma coisa assim? Não, a gente trabalha mais pontualmente, né? Por exemplo, no caso a gente produz notas técnicas, por exemplo, para as assessorias parlamentares, né, indicando o porquê de assinar o tratado, né, as vantagens de assinar o tratado, mas não tem nenhum comitê. A gente tem um grupo de trabalho dentro do INPI, né, que trata especificamente do acompanhamento do tratado. Esse grupo de trabalho produz essas notas técnicas e os subsídios necessários para, assim, para direcionamento político, né, em relação à assinatura do tratado. Legal, obrigado, Irene. A gente tem perguntas para o Tomás, né? Temos pergunta para o Tomás aqui também. Tomás, a Nancy Perini, ela quer saber como a política pública incentiva a população dos biobancos. Boa tarde, Irene. Boa pergunta. Existem vários mecanismos, né, de financiamento e políticas, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia e as agências de fomento. Então, você tem o CNPq, né, que financia projetos, né? Você tem também na área de educação a CAPES, que financia as bolsas, né, para o pessoal que colabora nos biobancos, né? E você tem programas governamentais específicos que podem também financiar, principalmente investimento, infraestrutura, com órgãos, por exemplo, como a FINEP, né? Então, você tem essas possibilidades. Agora, a gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que tem recursos, né, voltado para essas áreas, e a questão é não haver o contingenciamento como ocorreu ao longo de muito tempo, né? Então, com a lei complementar 177 de 2021, proíbe o contingenciamento dos recursos, né? Então, e aí as instituições de pesquisa têm que estar preparadas para conseguir acessar esses recursos, né? Então, como foi falado anteriormente, né, você tem que saber já o que você quer, né? Então, quando as oportunidades aparecem, as instituições já têm que estar bem posicionadas para captar e conseguir executar esses recursos, né? Prestar contas, né? E agora, além das instituições públicas brasileiras, né, você tem aí outras fontes, principalmente internacionais, né? Então, assim, como se trata de um assunto de interesse global e com várias questões, desafios aí associados, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em uma diversidade bem maior de fontes de financiamento, né? Na área de saúde, né? E em outras áreas. Obrigado, Thomas. Assim, a gente tem a gente está com o tempo super apertado. A gente vai fazer mais uma pergunta para cada um que foram direcionados e eu convido vocês ao final, no fechamento final, se a gente puder refletir mais um pouco, a gente aprofunda mais, tá? Então agora eu vou fazer uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, chegou uma pergunta aqui que é como que a genômica pode transformar nossa abordagem para a conservação de espécies ameaçadas? Talvez como que a gente pode mudar a forma que a gente faz hoje, ou enfim, transformar essa abordagem. E se existe algum desafio ético envolvido no uso dessas abordagens e tecnologias avançadas na preservação da biodiversidade? Tá. Boa pergunta, né? Eu vou dar dois exemplos aqui. A gente, ao fazer o manejo de espécies que são ameaçadas de extinção, a gente tem que saber como que maximiza a diversidade genética dessas espécies. Então, é comum você fazer a reprodução entre espécies, entre indivíduos que maximizam essa diversidade. Para isso, a gente então precisa do dado genômico. E o outro dado é de monitoramento, né? A gente sabe que a genômica em si não tem a ver diretamente com a perda de habitat, mas a gente pode avaliar o quanto a perda de habitat pode estar empurrando uma espécie para diminuição da sua diversidade genética, por exemplo. O outro é o DNA ambiental, né? Que é uma ferramenta muito útil para a gente fazer o monitoramento de áreas.
Então, se você tem uma área que é preservada e você está fazendo monitoramento com DNA ambiental e vê perturbações no sinal que é percebido, você pode buscar o que está causando essa perturbação antes mesmo que seja uma coisa muito óbvia, né? E também ajuda no contrário, na recuperação de áreas degradadas e ganho de hábitat de espécies, se for uma recomposição com espécies nativas, por exemplo. Então, são 2 exemplos rápidos de como fazer isso. Bom, a questão ética tem um lado legal, né, que qualquer acesso ao patrimônio genético tem que ser resguardado a cumprimento de ações legais, e do ponto de vista estritamente da pesquisa científica que a gente faz, é isso que tem que ser considerado. Agora, um outro lado que nós aqui no GBB estamos tentando entender como fazer isso melhor, mas de certa forma no Brasil a gente ainda não faz isso de uma maneira muito contundente, é como fazer isso de maneira a considerar o conhecimento originário no país, em como a gente acessa a biodiversidade, que eles são os grandes guardiões, né? E aí eu confesso que a gente tem muito o que fazer e nós aqui estamos tentando aprender como fazer isso de maneira adequada. Obrigado. Muito obrigada. Agora a gente tem 2 perguntas em uma para você, Daniela. A pergunta é: qual é o timeline de um desenvolvimento de uma nova molécula farma? Outro comentário que foi feito é que você citou um desafio na articulação. E aí eles querem saber quanto tempo costuma ser investido para estabelecer uma parceria ou fechar um projeto. Tá certo. Bom, mundialmente, né, o desenvolvimento de um novo fármaco, ele demora de 15 a 20 anos, tá? De produtos naturais, pode demorar várias décadas, né, que tinham vários gargalos, que é o que a gente vem resolvendo com essas novas tecnologias, tá? Então, a gente está aproximando o tempo de desenvolvimento de novos fármacos sintéticos, da biodiversidade ao tempo que se demora para fármacos sintéticos, né? Então, fármacos sintéticos aí 15 a 20 anos, a gente está tentando fazer isso também para os produtos naturais, tá? A segunda pergunta é quanto tempo demora para formar uma parceria, né? Então, assim, o primeiro acordo que a gente fez, que foi quando a gente estabeleceu os modelos jurídicos, a gente demorou 2 anos. E recentemente a gente fechou, a partir desses modelos validados, né, que aí o caminho das pedras está feito, a gente fez em 3 meses com 5 instituições. Então, assim, você vê como você ter modelos validados por múltiplos atores, né, e testados, realmente ter o caminho das pedras, como as coisas são muito mais ágeis, né? Então, hoje a gente costuma demorar cerca de 3 meses, no máximo, né? Depende do número de instituições. Tem parcerias que a gente fez, assim, muito rápido, questão de semanas, né? Depende nem ser uma instituição só, é mais rápido. Espero que tenha respondido. Qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail aí, vou deixar aqui no chat também. Fico à disposição, tá? Muito obrigada. E agora o Paulo tem também mais uma pergunta para Tenho, para Dora. Essa daqui é para a Dora. A pergunta para a Dora é o seguinte: Dora, essas ferramentas que foram apresentadas, você comentou que são gratuitas. Você pode explicar a diferença entre SQL, aprofundar a explicação entre o que é SQL, a diferença entre SQLnet e MicroSQL, e dar um exemplo como isso poderia ser usado no ensino, já que comentou que é usado para pesquisa e ensino? Bom, o SQL é a rede, tá? Então é a rede dessas coleções de interesse biotecnológico. E o MicroSQL é o software, tá? O software para gestão de um acervo de micro-organismos. E o SQL tá no GitHub para qualquer um baixar e usar, tá? Agora o uso, a gente tem o uso da rede como um todo, tá? Não só o SQL, mas todos os grupos taxonômicos. E dependendo do uso do que você vai fazer da rede, você precisa se cadastrar. Então, por exemplo, vai fazer um download, você precisa cadastrar para que a gente tenha o e-mail e os dados sigam por e-mail, senão fica muito pesado para a rede. E outras coisas, anotações, você quer identificar uma espécie online, a ferramenta que a gente chama de anotação, você faz sua anotação, essa espécie é tal, tal, tal,
Isso vai por e-mail para o curador e você recebe, então, a notificação que foi enviada, etc., então precisa ter o e-mail. Então, para esse uso, para uso que precisa do e-mail, a gente pede para cada, usuário se cadastrar, né, e colocar motivações. Então as motivações de uso mais frequentes, são pesquisa, é coerente, porque a maior parte das coleções vem de instituições de pesquisa, universidades e centros de pesquisa. Educação, mesmo motivo. Conservação, aí já é o uso dos dados, tá? Conservação, consultoria ambiental, curadoria da coleção, divulgação científica, EIA-RIMA, restauração ecológica, que está crescendo com a introdução dos dados do Mapbiomas, políticas públicas, bioeconomia e outros, tem vários usos do sistema. Então a gente fica com esse mapeamento dos usos para tentar servir essas comunidades melhor, tá. Tá joia. Muito obrigado, Dora. A gente está com um tempo super justo, né, Viviane? Como é que a gente vai fazer assim? Tem os próximos palestrantes, a gente tinha que ver a questão do horário, respeitar o horário deles, né? Como é que a gente pode fazer isso, Viviane? Sim, nós tínhamos 10 minutos de intervalo agora. Qual que é a minha sugestão? Para a gente não atrasar, porque nós temos 6 palestras nesse próximo bloco. E para não atrasar e respeitar o horário com os demais convidados, eu sugiro a gente dar sequência a partir de agora. E aí, no fim do bloco, a gente segue com as reflexões, porque eles já estão aguardando ali nas salas. Tá bom, a gente precisa de 3 minutinhos para eles organizarem ou eles já estão aí? Como é que é? 3 minutinhos, 3 minutinhos 3 eles minutinhos se é o suficiente? O pessoal organizam e a pode dar um gente já retorno aqui para a volta. gente, se a gente pode dar um intervalo então de 2, 3 minutinhos, ou se vocês precisam desse intervalo? Ok, obrigado então. Então a gente vai dar 2, 3 minutinhos, tá? Só para o tempo da gente levantar, esticar a perna, tomar água e voltar correndo, que a gente volta em 2, 3 minutinhos, tá bom, gente? Obrigado, obrigado. Obrigada.